Olá amigos, chegando com mais um ADVJus TV, programa feito com todo carinho e profissionalismo, você merece. Quero te agradecer inicialmente por me acompanhar sempre aqui na TV, redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e também através do nosso site, o advjus.net. Obrigado da preferência, obrigado do seu carinho aqui com o ADVJus TV, ok? Você vai ver no programa de hoje, ADVJus Notícia, ADV Especial 2 participações, Estante Jurídica, Agenda Jurídica, Marketing Jurídico e Momento Divino, além de uma excelente entrevista, parte 2 com a doutora Samira Marquezin. O ADVJus está no ar, fique aqui. Ok, iniciando então o nosso ADVJus TV de hoje. Você já até sabe, a gente inicia sempre com uma notícia jurídica. Meus amigos, segue infelizmente, aí a novela Tupiniquim, mais um capítulo, Indulto presidencial revoga inelegibilidade imposta pelo STF, que já estipulou até multa agora. A concessão do indulto ou limitação de penas poderá ser realizada com audiência dos órgãos instituídos em lei. Tal audiência, todavia, não é necessária. Apenas se o presidente entender que é o caso, poderá ouvir órgãos especializados. Não é minha opinião, a opinião do jurista Ives Gandra. Quem não concordar, só entrar lá, fonte Conjur, tal que o doutor Ives Gandra consignou lá através do Conjur, Agora, uma coisa interessante que me chamou bastante atenção, olha, a base para essa manifestação foi lá, comentários à Constituição do Brasil, Celso Ribeiro Bastos, e doutor Ives Gandra Martins. Parece que tem duas alas ideológicas aí, mas a opinião é uma só, viu? Terceira edição, São Paulo, editora Saraiva, página 281. Interessantíssimo, hein? É isso aí. Continuando com o nosso ADVJus, agora nós vamos falar de prática processual penal, com a competência de sempre do doutor José Ricardo Romão. Confira. Olá, amigos do ADVJus e a todos que nos assistem. Com a flexibilização das medidas de isolamento social que visavam reduzir a transmissão do novo coronavírus, aos poucos a sociedade vai retomando o fluxo normal da vida, principalmente a realização de festas, eventos, reuniões particulares. O grande problema é que a reunião de pessoas, aquele churrasco de final de semana entre amigos, algumas vezes até mesmo essa ansiedade do reencontro tem gerado abusos sonoros, incômodos para alguns. Aos cidadãos que se sentem afetados, agredidos no seu direito ao sossego, num primeiro momento o ideal é procurar dialogar com a pessoa que traz o incômodo sonoro à sua residência e local de descanso. Porém, saibam que quando o diálogo não prospera e a perturbação é continuada, tomada aí como uma forma padronizada, é possível tomar providências de cunho civil, como uma ação de obrigação de não fazer sob pena de multa, mas também é possível tomar providências de cunho criminal. Em âmbito criminal, a perturbação do sossego é uma contravenção penal, é prevista lá no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, e ela é configurada mediante gritaria ou algazarra, exercício, por exemplo, de profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais, abuso de instrumentos sonoros, sinais acústicos, e até mesmo quando provocado ou não impedido o barulho produzido por animal, tá? É isso mesmo, não é só o vizinho que ouve música alta que perturba o sossego alheio, não. Se o seu animal, seu pet de estimação, por exemplo, seu cachorrinho late dia e noite, ele pode igualmente configurar a perturbação do sossego alheio. Todos nós temos a liberdade de viver desde que não prejudiquemos o direito de outrem. Todo o abuso que venha perturbar o sossego ou o trabalho alheio, ele deve ser reprimido na forma da lei. É indiscutível o mal que os ruídos produzem a qualquer pessoa. O ruído prejudica não só o trabalho intelectual, o estudo, a concentração, mas também exerce grande influência na vida psíquica de qualquer pessoa, gerando inclusive assustadoras doenças nervosas. Se você atravessa problemas de vizinhança com perturbações do sossego,
procure um advogado da sua confiança para a sua melhor orientação. Até o nosso próximo encontro aqui no ADV Jus. Ok, muito obrigado, doutor José Ricardo. Estante jurídica, legal demais aqui no ADV Jus, você confere agora, veja. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Manual de Direito das Famílias, 15ª edição. Manual de Direito das Famílias, autoria Maria Berenice Dias, editora Juspodium. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok. Agora mais um ADV especial, Direito Notarial e Registral. Olha só que oportuna essa participação do Wendel Salomão. Legal demais, confira. Olá, meus amigos do ADV Jus. Hoje vou falar da evolução dos inventários extrajudiciais. Quando as pessoas perguntam quais são os requisitos para fazer inventário em cartório, ouvem como que resposta quase que unânime que tendo menor de idade é impossível. Mas será mesmo? A tendência irreversível da desjudicialização, com inteligente estratégia adotada pela atividade dos cartórios no Brasil, em consenso com os advogados, governo e o poder judiciário. Os cartórios alcançam o Brasil como um todo, de ponta a ponta, e por esse motivo, com acesso rápido, fácil, prático, digital e seguro, aumenta seu espaço na desjudicialização a cada ano que passa. A Justiça Paulista do Estado de São Paulo autorizou que o inventário seja feito extrajudicialmente pelo cartório, mesmo havendo filhos menores. Este processo encontra-se em Leme, São Paulo. A partir da decisão judicial, o representante determinado pelo judiciário poderá assinar a escritura pública de inventário e partilha, com a ressalva de que devem estar satisfeitas as demais exigências legais, não sendo nenhuma das partes prejudicadas junto ao tabelião de notas de escolha das partes envolvidas, com prévia autorização judicial. O Judiciário concedeu autorização específica para este inventário que corra pelo rito extrajudicial com a partilha ideal, de acordo com a lei, sem diferenças de quinhões, não prejudicando em nada o menor de idade ou o incapaz. A decisão é um divisor de águas e pode inspirar mudança na lei, em colaboração com o Judiciário e a população brasileira, e deve servir de inspiração para julgamentos futuros e até para o Congresso Nacional, para que se altere a lei e permita a lavratura de inventários extrajudiciais com filhos incapazes menores, desde que respeitada a forma legal, transferência automática, sem diferença de quinhões ou ainda, quem sabe, havendo divisão desigual, porém com a participação e anuência do Ministério Público. É evidente que o inventário extrajudicial lavrado em cartório pelos tabeliães é muito mais célere, eficaz e atende às demandas da sociedade. O brasileiro e o governo sempre foram os maiores beneficiários da Lei 11.441, que autorizou os cartórios de notas a lavrarem escrituras públicas de inventário, partilhas, divórcios, havendo uma hipertrofia muito grande em relação a esses atos e que facilitou muito a vida do cidadão, além da economia do dinheiro público e desafogamento do poder judiciário. Não é o fim do Estado, é um trabalho em conjunto, em colaboração, deixando em suas mãos questões e situações que nenhum outro meio possa resolver. Meus amigos, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até logo! Ok, muito obrigado, Wendel. Meus amigos, agora chegou o momentinho do vocabulário jurídico. A gente sempre coloca aqui, assim, como se fosse um desafio, né? E a questão de hoje é o seguinte: o que é e quando pode ser aplicado o perdão judicial? Evidentemente que a maioria dos meus colegas aí sabem com certeza, mas quem não sabe a gente vai refrescar a memória no intervalinho. Bem interessante essa questão, hein? Fique ligadinho aí, já já a resposta. Dando sequência ao nosso ADV Jus TV de hoje, agora nós vamos de agenda jurídica. Olha só que acontecimento importante: terceiro simpósio de Direito Internacional da UNAERP, entre os dias 11 e 12 de maio, né? Agora,
E a programação é bem extensa e eu reputo muito interessante sim. Serão expostos vários painéis, eu destaquei esse aqui, ó, o direito internacional público à luz dos direitos humanos, para onde devemos ir. Mas realmente tem muitas outras pautas muito interessantes. Inscrições, o website da UNAERP. Eu quero daqui mandar um abração especial para o meu amigo, professor de Direito Internacional na pós-graduação, o Dr. Danilo Garnica Cimini, ok? Agora sim, nós vamos para o nosso intervalinho, mas aqui você sabe, é curtinho, voltamos já já. Aguarde, por favor. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. Ok, e quando pode ser aplicado o perdão judicial? Perdão judicial é a faculdade concedida ao juiz de comprovada e prática de uma infração penal, deixar de aplicar a pena imposta pela lei em face de justificadas circunstâncias excepcionais. Ok, estamos de volta com o nosso ADVJus TV de hoje, programaço, hein? Meus amigos, eu quero falar para vocês, principalmente colegas da advocacia, a importância aí do marketing jurídico. Chegou o momento de eu falar aqui, ó, da top Publicidade, Marketing e Vídeo. Você que me acompanha já há bastante tempo sabe que a Top é também uma produtora de vídeo, mas a gente está destacando aqui, ó, que ela realmente faz agora gestão de redes sociais, vitrine virtual, cuida realmente dos seus interesses perante as redes sociais. Eu realmente indico, é muito interessante o serviço prestado pela Top e você pode entrar em contato, é bem facinho, tem o website que está lá, tudo que você pode navegar e ter maiores informações. Tem também o WhatsApp da Top, entre em contato e seja feliz. Ok, agora eu trago esse presentão para você, destacando aí a sala de visitas do ADVJus TV. Parte 2 da entrevista que fiz com a doutora Samira Marquezin, muito interessante, um tema atualíssimo, confira. Legal, nós estamos falando a respeito da importância do advogado na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Doutora Samira, né? Como está, né, a questão lá do rol da ANS, doutora? Como está isso? O rol da ANS, ele é uma lista de procedimentos que a Agência Nacional de Saúde elabora. Então ela faz uma lista de todos os procedimentos que os planos de saúde são obrigados a fornecer às pessoas que os contratam. Então esse rol ele vem sendo definido como exemplificativo em todas as legislações, em todas as resoluções da ANS. O que vem acontecendo é que no judiciário se discute muito a respeito desse rol, para entender se ele vai ser definido como exemplificativo, ou seja, novos tratamentos, novas tecnologias dentro da medicina vão ainda ser obrigadas a serem utilizadas em seus pacientes a partir de diagnósticos e de relatórios médicos, ou se esse rol ele vai ser taxativo, ou seja, aquela lista da ANS vai ser finda e não é possível se colocar novos tratamentos, a não ser que ele venha por novas resoluções. Esperar que o melhor aconteça, né, doutora? Exatamente. Agora, doutora, como nós estamos falando desse assunto, né, tão importante, eu peguei um dado, inclusive que me foi passado aí através da assessoria da própria doutora Samira. Doutora, 1 em cada
4 brasileiros apresentam algum tipo de deficiência. É muita gente, doutora. Exatamente. E isso foi um censo de 2010, ou seja, de 2010 para cá. Já fazem 12 anos. A gente não tem ainda um censo fechado, está se construindo um novo censo, mas assim, se a gente pensar em linhas gerais, são 24% da população brasileira que possui algum tipo de deficiência, e ela é distribuída entre deficiência intelectual, a deficiência auditiva, a deficiência visual, a deficiência física, e temos aí um rol de deficiências que permeiam as doenças, né? Porque existe uma diferença entre deficiência e doença, que são as doenças que a gente vê como câncer, o diabetes, que são doenças que permeiam a nossa sociedade. Certo. E só para completar ainda mais aqui o que está externando nossa ilustre convidada, né? No Brasil existem 35 milhões, dado fornecido pela doutora mesmo, nessa pesquisa que ela se reputou, né? 35 milhões de pessoas com deficiência visual, 13 milhões de pessoas com deficiência motora, 2,5 milhões de pessoas com deficiência intelectual e 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Doutora, esses dados aqui acho que chama, né? Ou deveria chamar muita gente aí que está vivendo em berço esplêndido, vamos dizer assim, há uma reflexão, né? Exatamente. E esse número, a tendência dele sempre é aumentar, porque a gente tem um avanço da ciência, um avanço da medicina, e com esse avanço, as deficiências e as doenças genéticas, elas vão surgir cada vez mais. Se a gente pensar, por exemplo, no transtorno do espectro autista, hoje em dia, o controle de doenças americano, ele diz que 1 a cada 45 nascidos são diagnosticados com autismo. E se a gente pensar a síndrome de Down, que é 1 a cada 700 pessoas, né? Então, esse diagnóstico, ele vem aumentando cada vez mais, ele vem sendo facilitado exatamente por ferramentas de buscas na internet, por lives e transmissões online como essa, né? Então, a gente vem espalhando cada vez mais como fazer esse diagnóstico, como descobrir essas deficiências. Então, eu acredito que esse número vai ser cada vez maior. A gente espera que sim, né, doutor? Inclusive, uma coisa de auxílio também aqui, né, que muitas expressões aí, de forma jocosa, né, elas praticamente foram aí suplantadas pela expressão de uso agora, a expressão legal, né, que é pessoa com deficiência, né, doutor? Exato. Eu acho que, de uma certa maneira, isso também vem a separar um pouco, né, aquelas forma indevida, né, de expressão, da maneira como algumas pessoas, às vezes, imaginavam que estava ali falando da maneira certa, mas, na verdade, a expressão certa agora é pessoa com deficiência, não importa qual. Exatamente. Na Constituição Federal, como ela é anterior à Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que foi quem primeiramente colocou essa nova nomenclatura, ela dizia das nomenclaturas anteriores, mas a nomenclatura atual, ela vem muito de encontro da definição de pessoa com deficiência, que anteriormente era baseada exatamente e apenas no laudo médico, na condição médica da pessoa, e hoje a deficiência, o grau de deficiência, ele é determinado a partir da adaptação no meio em que aquela pessoa vive. Então, se a adaptação ela é plena, a deficiência fica cada vez menor. Então, hoje a gente não vê a pessoa pela sua deficiência ou pelo seu diagnóstico, mas a gente vê a pessoa com deficiência a partir do grau de adaptação que eu, enquanto sociedade, enquanto pessoa, estou fornecendo para aquele indivíduo, para que ele se desenvolva e tenha independência e tenha capacidade de exercer o seu direito básico de ir e vir. Certo. Doutora, a senhora já sublinhou aqui, né, a importância, né, da lei brasileira de inclusão, a lei 13.146. Agora, a senhora identifica, né, algumas diferenças aí com relação à Convenção da ONU, aí parece que ela é mais ampla, né? A construção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela foi feita exatamente com base na Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência.
A Convenção Internacional, ela foi construída, como nós dissemos anteriormente, por países de primeiro mundo que vivenciaram a deficiência e a pessoa com deficiência por mais anos, né? Por anos de guerra, por pessoas que vieram com as mais diversas deficiências. Então, a gente vê que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem como base exata a Convenção. E a Convenção aqui em solo brasileiro, ela tem força de Constituição. Então, se a gente for balancear aí quem tem mais poder, né, de coerção, seria exatamente a Convenção, que ela tem força constitucional. Legal. Sim. Doutora, agora uma pergunta que chegou para a gente aqui, de internet, alguma pessoa interessada, né, que sabia que a senhora estaria comigo aqui hoje, ela está perguntando a respeito das garantias e obrigatoriedades legais. Doutora, quer saber a respeito de garantias, né, com relação aos planos de saúde. A senhora já deu até um spoiler aí, né, mas o que a gente ainda pode deixar consignado? A primeira garantia que a legislação brasileira dá às pessoas com deficiência com relação aos planos de saúde é que a deficiência diagnosticada, ela não é impedimento de contratação de um plano de saúde privado. O que é isso? Se eu tenho um filho com síndrome de Down, se eu tenho uma pessoa com transtorno do espectro autista, ou se eu venho a ser diagnosticado com algumas das deficiências previstas em lei, eu não posso ser impedida de contratar um plano de saúde. Esse é um dos direitos mais básicos com relação a essa questão da legislação posta com relação à regulação, na regulamentação dos planos de saúde. Certo. Agora, quando a pessoa procura, às vezes tem essa implicação do autismo, né? E às vezes ela precisa do laudo médico e ela não sabe, não tem aquele conhecimento específico. Na verdade, o que deve constar no laudo, doutora? O laudo, ele é o documento principal da pessoa com deficiência. Eu costumo dizer que ele é até mais importante do que um RG, porque o laudo ele precisa trazer qual é o CID daquela doença, e hoje, como a gente disse, o que a gente tem de principal instrumento de classificação das doenças, que é o instrumento do CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, ele tem que ser utilizado quando da elaboração de um laudo. Então, o médico, o profissional que está avaliando aquela pessoa com deficiência, ele precisa, antes de tudo, respeitar o que está escrito no CID-11 e no DSM-5. Então, ele vai, nessa construção do laudo, dizer qual é a deficiência, qual é o CID-11 daquela deficiência, quais são as características daquela deficiência que aquele indivíduo em específico está apresentando, porque a partir das características que eu apresento em um laudo é que eu vou saber quais são os direitos que aquela pessoa tem ao tratamento, quais são os tratamentos que eu vou fornecer para aquela pessoa com deficiência. Então, o laudo precisa obrigatoriamente ter o CID-11, especificar o nome da doença, dar um prognóstico daquela deficiência e trazer quais são as características que aquela deficiência traz presente naquele indivíduo, porque a partir daquelas características o médico precisa determinar quais são os tratamentos dentro da medicina que são os mais indicados para aquela deficiência. É a mesma coisa da gente trabalhar aí quando você vai para um médico com dor de garganta, com uma gripe, até mesmo com a Covid. Como que o médico vai te tratar? Ele tem que te dar uma receita. E o laudo voltado para a pessoa com deficiência tem que ser essa receita, tem que ser esse relatório pormenorizado para dizer quais as dificuldades que aquela pessoa tem no seu dia a dia, quais as dificuldades que a deficiência traz para aquele indivíduo, para que a gente possa então fazer a intervenção correta e precoce. Certo. Doutora, evidentemente que às vezes a pessoa já procurou um médico e já tem esse laudo e ele é inconclusivo, ele é incompleto. Então a melhor coisa a se fazer é a busca assim para essa modificação, para um laudo mais assertivo, e no caso de não conseguir, ele deve procurar então uma orientação específica, né, de um profissional da advocacia.
Exatamente. Um laudo mal feito, um laudo inconclusivo, ou faltando ali os dados exatos do que aquela pessoa com deficiência precisa, ele vai impedir que essa pessoa consiga todos os seus direitos. Porque se nós pensarmos na judicialização da saúde, né, nessa busca do cumprimento do direito à saúde junto ao judiciário, se você chega para um juiz com um laudo dizendo apenas que a pessoa tem síndrome de Down e você quer tal e tais tratamentos, como é que o juiz vai determinar que o plano de saúde ou até mesmo o Estado, né, ofereça aquele tratamento? Então, quem determina, quem é o chefe da especificação de quais os tratamentos cada pessoa com deficiência precisa é o médico. Né? A gente tem uma série de especialidades médicas, então procurar um médico especialista para cada uma dessas deficiências é essencial, é a base para que você construa um laudo que vai te abrir as portas, vai te dar as chaves para você conseguir todos os seus direitos. Tá certo, é isso mesmo. E eu depreendi aqui de tudo que a doutora Samira falou, e é também isso aqui dela, quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. A doutora Samira foi muito gentil em participar comigo hoje. Agradeço. Muito obrigado. Vocês também foram muito gentis sempre. Tá certo. Agora, meus amigos, momento divino, uma delícia, confira. Vinho Casileiro del Diabo. É um vinho tinto de cor rubi intenso. O olfato é de cerejas maduras, groselha e ameixas com um toque de baunilha. No seu paladar, leve sabor de ameixas e cerejas, generosamente mesclado ao toque defumado do carvalho americano. Uvas Cabernet Sauvignon. Ele é produzido pela vinícola Conte Toro, no Chile. Na sua harmonização, carne vermelha de caça, carnes grelhadas e queijos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, chegamos no finalzinho de mais um programa, mais um ADVJus TV. Muito obrigado da sua companhia de sempre. Inscreva-se, por favor, em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/ADVJusNet. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Forte abraço, até o próximo.